Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quarta lição do trimestre, a Igreja e o Reino de Deus. Texto áureo está em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática nos diz que pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da Igreja. A leitura bíblica em classe encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 17. Vamos ao comentário da lição. Na introdução, lemos que a Bíblia apresenta a Deus como um rei que exerce seu governo e domina sobre tudo o que há. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a Igreja. Neste aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A Igreja é vista como parte desse reino, por isso Deus estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. O primeiro tópico nos fala sobre a natureza do reino de Deus. Como é este reino? Em primeiro lugar, ele é universal. Deus é o rei de toda a terra, ou seja, Deus domina sobre tudo que existe, incluindo, claro, o reino dos homens. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Ou seja, Deus domina sobre tudo que existe, incluindo a natureza caída, incluindo os anjos caídos. Deus domina sobre todas as coisas, até mesmo sobre os anjos caídos. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos desta terra, sobre o reino dos homens, sobre os anjos caídos, todas as hostes angelicais, incluindo aqueles que se rebelaram. Isso significa que nada nem ninguém está fora do domínio de Deus. O segundo tópico nos fala sobre a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga seu curso, e quando falamos em curso, estamos falando da natureza caída. Toda a criação caiu no pecado, e o caminho que a criação vai é um caminho de decadência, de destruição, de pecado. Porém, isso não significa que Deus tenha perdido o controle, que Deus deixou de exercer domínio sobre ele, e nem sobre o universo criado. Aqui e ali, nós vemos ao longo da história, Deus intervindo de maneira miraculosa, realizando o sobrenatural, realizando aquilo que normalmente não aconteceria. Por que Deus faz isso em determinados momentos da história? Para mostrar que Ele está no controle. E que, embora pareça que o rumo desta terra, deste mundo, é para a destruição, mas Ele continua no controle de todas as coisas. Afinal de contas, um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que Ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens, e até mesmo o diabo e seus demônios, tenham liberdade e permissão para agir neste mundo, e quando falamos de agir de uma maneira errada, pecaminosa, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Com isso, nós derrubamos uma das falas mais frequentes na boca dos ateus e ímpios, de que, se Deus está no controle de tudo, por que o mundo está tão errado? Por que o mal acontece? Por que os pecadores prevalecem? É uma indagação que sempre eles fazem, e que isso, o estado de coisas do mundo, seria a prova de que Deus não existe, ou se existe, ele não tem o controle de tudo. Na realidade, a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas, e que, embora Ele permita o mal acontecer, porém Ele está no controle de tudo. O terceiro item nos fala sobre o reino de Deus, a nação de Israel e a Igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele, e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal,
Deus era o rei de Israel. Eles não tinham um rei. Até um certo momento da sua história, quem governava sobre Israel era um rei. Não, eram sacerdotes representando o próprio Deus. Dessa maneira, era um governo teocrático sobre o seu antigo povo. Ou seja, o sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes e levitas no antigo pacto, eles não eram os reis, eles não eram os líderes por si sós, eles eram as pessoas que Deus comissionava para liderarem o povo. Porém, o controle de todos, o rei de Israel era o próprio Deus. Israel, portanto, era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando Deus escolheu Israel, ele tinha o propósito de abençoar esse povo e, por meio de Israel, abençoar todos os demais povos. E esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que, por intermédio de sua morte e ressurreição, estabeleceu a Igreja. Sim, a Igreja, ela vem a existir através da morte e ressurreição de Cristo. Vamos então ao segundo tópico da lição, falando sobre a Igreja e as dimensões do Reino de Deus. O Reino de Deus como realidade presente. Nos Evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente, atual do Reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou a ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder do maligno, de Beelzebu. E a resposta de Jesus foi reveladora. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, isso quer dizer, conseguintemente, que chegou até vocês o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus ele já está presente. O reino de Deus é chegado a vós. O que isso quer dizer? Jesus está revelando a sua realidade presente, espiritual, ainda invisível, porém sensível. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas é concreto, é real. E aqui cabe a gente abrir um parênteses para os adeptos à heresia chamada escatologia consumada, que ela pega essa ideia correta de que o reino de Deus ele já está presente e deturpa esse ensino dizendo, olha, não vai ter um reino de Deus futuro, ou seja, Deus não vai se manifestar mais de forma visível neste mundo. O reino de Deus é somente algo interior, algo que é um estado de consciência, um estado de pensamento. Então veja que a escatologia consumada ela pega algo correto, ou seja, a realidade presente do reino de Deus, e cria uma heresia a partir daquilo, falando que o reino de Deus é somente esta realidade presente, ou seja, que não haverá uma realidade futura do reino de Deus. Estejamos, portanto, alertas a essa heresia. O segundo item nos vem com a pergunta: onde está o reino de Deus? O reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, ou seja, não é um onde, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas, libertas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Portanto, o reino de Deus não é simplesmente um estado de consciência. O reino de Deus é ação, é atitude, são obras realizadas e externadas. Curas, milagres, libertações pelo poder de Deus em nome de Jesus são manifestações do reino de Deus. Nós poderíamos fazer uma comparação como se o reino de Deus fosse um gigantesco veio de ouro que está escondido no solo, embaixo da terra. Porém, aqui e ali, você tem alguns afloramentos daquele metal precioso. Aqui e ali aparecem algumas pepitas de ouro na superfície, indicando que mais embaixo tem um gigantesco veio de ouro. Pois é, curas, milagres, libertações, salvação em nome de Jesus, pelo poder de Deus, são como que afloramentos presentes do reino de Deus futuro que ainda se manifestará. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele próprio, ele era a manifestação do reino. Ele estava também presente, o reino de Deus, no ministério apostólico, na igreja primitiva. E hoje ele prossegue se manifestando através da igreja de Cristo.
Porém, o reino de Deus também é uma realidade futura. O que é esta dimensão futura? Aqui entramos no terreno da escatologia, o aspecto escatológico, futuro. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, então ele vai se manifestar na sua plenitude na era vindoura, ou seja, no milênio, o reino milenial, o reinado de 1000 anos sobre a terra. Esse é o reino de Deus que se manifestará com a vinda visível, literal de Jesus a este mundo, após a grande tribulação no final da batalha do Armagedon. Com isso, ele vai sentar no trono de Davi e vai governar este mundo inteiro em pessoa. E a igreja que virá com ele, redimida, arrebatada, glorificada, será como que a sua rainha consorte, reinando com ele nesta terra. E o apóstolo Pedro, ele deixou isso bem claro quando ele escreve na sua primeira carta que Cristo nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, nós estaremos reinando nesta terra e sendo sacerdotes nesta terra juntamente com ele. Essa é a realidade futura do reino de Deus e que é negada pela escatologia consumada. A escatologia consumada, ela nega essa realidade futura do reino de Deus. Por isso que ela é uma heresia. Vamos então ao terceiro tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. Qual é a diferença? Qual é a distinção? A igreja faz parte do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Podemos comparar a igreja como se fosse um iceberg. O reino de Deus é o iceberg, mas a igreja é aquela parte do iceberg que fica acima da água, aquele 1/6 do iceberg que fica acima da água. Os outros 5/6 estão abaixo da linha da água. O reino de Deus, portanto, ele inclui a igreja, porém ele é muito mais do que a igreja. O reino de Deus é mais amplo. Ela envolve todo o povo de Deus na antiga e na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, ou Antiga Aliança, Israel era essa comunidade do reino e a igreja é a comunidade do Novo Pacto. Veja bem, não estamos dizendo aqui que a igreja substituiu Israel, que a igreja tomou para si todas as promessas, todas as bênçãos que Deus havia prometido a Israel no Antigo Pacto. Não estamos aqui dizendo isso. Igreja é igreja, Israel é Israel. Deus tem o plano dele com Israel e Deus tem o plano dele com a igreja. Parece chocante para alguns dizer que Deus tem 2 planos, mas esses 2 planos eles incluem um plano maior. Eles fazem parte de um plano maior. Quando as pessoas falam Deus tem somente um plano para um só povo, na realidade o plano dele maior é para toda a criação, é para redimir toda a criação. E é por isso que nós temos todo esse processo de salvação, de justificação, de santificação, que é como se fosse um processo para eliminar as impurezas do pecado e, no final, ter uma criação perfeita. Portanto, o plano de Deus com Israel é uma coisa que está em pleno andamento, em pleno cumprimento, e ainda haverá mais desse plano para se cumprir. O plano de Deus com a igreja também está em pleno andamento, em pleno cumprimento. E no final, todos esses planos se unirão em um plano muito maior, com Deus governando tudo e todos. O segundo item nos fala sobre a igreja expressando o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino, para mostrar ao mundo como ele quer que nós façamos parte desse reino. É a maneira de Deus mostrar para a humanidade: o reino que eu vou implantar é desse jeito aqui. A igreja não é um improviso de Deus, não é um remendo que ele fez na história da salvação. A igreja foi projetada e planejada, ela é eleita de Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É o que lemos em Efésios 3:10.
É por intermédio da igreja que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Então nós podemos deduzir que antes do surgimento da igreja, os principados e potestades não tinham conhecimento desse plano. Quando fala principados e potestades, podemos deduzir que se trata tanto dos anjos de Deus quanto dos anjos caídos. Ou seja, eles não sabiam o que Deus iria realizar. Eles executavam as ordens de Deus, mesmo os anjos fiéis, mas eles não sabiam qual seria o plano de Deus. Apenas através da igreja é que agora esse plano se torna conhecido a todo o mundo espiritual. Por meio da igreja é que o reino de Deus será conhecido na terra. O terceiro item nos fala sobre a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança, feita àqueles que o amam. Podemos concluir que o reino de Deus ele é representado pela pedra vista pelo profeta de Daniel, na sua visão no capítulo 2, e que destrói a estátua que representa os reinos do mundo e se transforma numa grande montanha que enche toda a terra. O reino de Deus é isso. Ele intervirá de maneira sobrenatural e repentina na história da humanidade e, a partir daí, todos os reinos humanos deixarão de existir e nunca mais serão lembrados. Somente o reino de Deus existirá para sempre. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Os apóstolos, eles viveram numa época em que o reino era o Império Romano. Quando se falava de reino, de autoridade, de poder, se olhava para o Império Romano. Portanto, quando eles estavam pregando o reino de Deus, eles estavam como que nas entrelinhas dizendo: esse reino que vocês estão vendo do Império Romano, isso vai passar mais cedo ou mais tarde, mas o reino de Deus será eterno. Essa missão de pregar a mensagem do reino só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Significa que a igreja sabe o que é o reino de Deus e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota, envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Texto esse que é mal interpretado por algumas pessoas, e principalmente pelo pessoal da escatologia consumada, dizendo que, como Jesus falou que o reino dele não é neste mundo, não é deste mundo, então não haverá um reino físico governado por Jesus neste mundo. Veja que é apenas uma letrinha que muda todo o sentido da frase. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Porém, Jesus não disse: o meu reino não é neste mundo. Ele não disse isso. O reino dele se concretizará na sua plenitude neste mundo, nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça. Concluímos então esta lição aprendendo um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois ele é maior que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino, e ela vai herdar o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e os que ainda professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, nós podemos incluir nesse estágio, nesse reino, também aqueles que se converterão durante a grande tribulação e durante também o reino milenial. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, permanecer fiel a Ele, fará parte do reino de Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude e possamos ter forças para continuar fazendo parte deste reino, agora no presente século, para que no futuro possamos também estar com Ele na sua plenitude. Aqui está, portanto, um resumo da nossa quarta lição, revista CPAD, e na sua Escola Bíblica Dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo,
da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.